Capítulo 4. Ciência sagrada e ciência profana. Nas civilizações tradicionais, a intuição intelectual está no princípio de tudo. Isso não significa negar o relativo, apenas respeito à hierarquia das coisas que só podem ter lugar secundário. Mesmo no relativo, há graus diversos conforme as coisas se afastem mais ou menos dos princípios. Cada civilização teve ciências tradicionais de um tipo particular que lhes são próprias, porque aqui não estamos na ordem dos princípios universais, mas sim na ordem das adaptações. As adaptações não podem atingir a essência da tradição e devem ser comparáveis à tradução de uma língua para outra. Nas ciências e nas instituições sociais, podemos dizer que outras formas constituem outras ciências, mesmo que tenham o mesmo objeto de estudo. Os lógicos têm por hábito ver uma ciência como inteiramente definida pelo seu objeto, o que é inexato por excesso de simplificação. O ponto de vista segundo o qual este objeto é encarado deve também entrar em conta na definição da ciência. Quando compara-se uma ciência tradicional com uma ciência como é concebida pelos modernos, pode-se parecer que o objeto é o mesmo de um lado e do outro. No entanto, o conhecimento que os dois tipos de ciência dão, respectivamente, desse objeto é tão diferente que se hesita afirmar sua identidade. Eu refleti sobre as comparações que acontecem entre astrologia e astronomia, como se ambas tratassem os objetos de estudo com a mesma essência. Ambas não enxergam as estrelas da mesma forma. Qualquer tentativa de analisar uma com as ferramentas da outra tende a afastar mais ainda, por pontos de vista divergentes nos princípios. Por exemplo, no livro Sincronicidade, do célebre psicanalista Carl Gustav Jung, ele entrega alguns resultados estatísticos sobre os signos que, se chegam a ser favoráveis, os são apenas por coincidência. Esse ponto de vista não deixa de ser um sintoma da mesma era discutida aqui por Guénon, visto que passa a querer sobrepor critérios quantitativos sobre os qualitativos. A fragmentação e a excessiva especialização gerada pelo espírito de análise e a multiplicidade de conhecimentos dessa ordem impossibilita uma unificação por ter sido vedada a possibilidade de ligação a um princípio superior. Estão obstinados a partir de baixo e de fora, enquanto seria necessário partir de cima e do centro para uma ciência de autêntico valor especulativo. Pretendendo tornar as ciências independentes e declarando de incognoscível tudo o que as ultrapassa, significa, na prática, negar esse mesmo incognoscível. Declarar-se agnóstico, vangloriando-se da ignorância, só foi surgir no século XIX. O que é o agnóstico? É alguém que diz: não conheço, não tenho certeza, me abstenho, e na prática nega, pois acaba por aceitar somente o que sobra, que é o materialismo e o empirismo. Separar radicalmente as ciências de qualquer princípio superior, sob o pretexto de assegurar sua independência, acaba por retirar-lhes toda a significação profunda. E o pior é que não é pelo conhecimento, mesmo inferior, que os ocidentais cultivam essas ciências. É pelas aplicações práticas. Observem com que facilidade nossos contemporâneos confundem ciência e indústria, e para quantos o engenheiro representa o tipo próprio do sábio. Outro exemplo que mostra uma tendência tecnológica para aspectos limitados é a utilização dos motores de combustão interna, que basicamente operam da mesma forma desde que começaram a ser usados nos carros com cilindro, pistão e explosão, demonstrando uma falta de avanço verdadeiramente científico, mas com diversos penduricalhos tecnológicos. Uma ilusão própria do experimentalismo moderno é julgar que uma teoria pode ser provada pelos fatos, quando na realidade os mesmos fatos podem sempre ser explicados por diversas teorias. Não se trata de declarar ilegítimo em si mesmo um conhecimento qualquer, mesmo que inferior. O que é ilegítimo é o que ocorre quando coisas desse gênero absorvem toda a atividade humana. São dois os papéis das ciências tradicionais. Por um lado, como aplicações da doutrina, elas permitem ligar entre si todas as ordens de realidade,
Por outro lado, são para alguns preparação para um conhecimento mais alto, um movimento na direção deste conhecimento mais alto. As vias possíveis para alcançar o conhecimento podem ser extremamente diferentes no grau mais baixo, e em seguida elas vão se aproximando cada vez mais à medida que se chega a estágios mais elevados. Para compreender melhor, pode-se utilizar a imagem tradicional da roda cósmica. A circunferência só existe pelo centro. Os seres que estão em algum ponto da circunferência devem seguir o raio para chegar ao centro. Em virtude da correspondência existente entre todas as ordens da realidade, as verdades das ordens inferiores podem ser consideradas como símbolos das verdades superiores e servir de suporte para se chegar analogicamente ao conhecimento destas últimas. É isso que confere a qualquer ciência sua passagem do sentido literal para o místico. As artes tradicionais parecem ser tão desconhecidas dos modernos quanto as ciências tradicionais. A verdade é que não existe um domínio profano, que seria oposto ao domínio sagrado. Existe um ponto de vista profano, que é, na verdade, o ponto de vista da ignorância. O que está na raiz desse desvio da ciência é o que se pode chamar de individualismo, que se une ao espírito antitradicional, e será analisado no próximo capítulo.